aqui para nós iniciarmos a nossa videoaula, a nossa EBD. Todos nós sabemos que estamos aí nessa quarentena aí, já faz uns dias que estamos impossibilitados de estar fazendo qualquer evento nas igrejas, tanto o EBD quanto os cultos, mas graças a Deus que pela direção do nosso pastor João e do superintendente pastor Edson da EBD, eles deram essa opção, essa ideia de podermos estar fazendo essa filmagem e enviando para todos o grupo, as irmãs, os irmãos, para que pudessem estar participando da EBD, mesmo não tendo presencial, mas podendo estar aí no seu celular assistindo, estudando e acompanhando e aprendendo sobre a palavra de Deus. Nosso trimestre hoje está uma bênção. Nós vamos falar sobre a família cristã. E esse aqui é o nosso trimestre, família cristã. O sumário do nosso trimestre está dividido em 13 aulas, 13 temas muito relevantes, muito importantes, principalmente para os nossos dias atuais. E o primeiro tópico, o primeiro tema que vamos trabalhar hoje é o que é família. O segundo tema, há algo errado com a família. Terceiro, obediência e adoração. Quarto, eu devo ser assim. Quinto, como conviver com a diferença. Sexto, meus pais têm religiões diferentes. E agora, sétimo, na separação entre os pais, como agir. Oitavo, ouvindo os pais e os amigos. Nono, obrigações em família. Décimo, caráter, a melhor herança. 11º, a mídia virtual e a família. 12º, outros tipos de família. E por último, 13º, glória a Deus pela família. Lembrando que temos aqui 3 revistas fresquinhas. Você que não pegou sua revista, pegue sua revista, procure nós, para você poder estar aí assistindo a aula e acompanhando na sua revista. Amém? Vamos aqui começar falando sobre o primeiro tema. O que é família? Primeiro tema, o que é família? Lembrando que esse tema, o nosso objetivo, o objetivo do professor e também o objetivo do aluno, o objetivo do professor é ensinar. O objetivo do aluno é aprender. O objetivo do professor é explicar. O objetivo do aluno é entender a explicação. Por fim, conscientizar. Essa conscientização se dá dos dois lados, tanto do aluno quanto do professor. Então, o objetivo aqui é ensinar sobre a origem da família. Primeiro assunto que vamos falar é sobre a origem da família. Segundo, explicar a importância da família. A família é importante. Nós vamos explicar sobre a importância da família. E terceiro, conscientizar sobre os planos de Deus para a família. Deus tem um plano para a família. Família não a família não foi feita para viver ao léu, jogada. Não, Deus tem um plano, um projeto. Por isso há essa existência, essa origem da família, ok? O nosso texto bíblico está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 21 ao 24. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 30, que diz assim, verso 26 ao verso 30. E disse Deus, façamos um homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e sobre a terra. E criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus o abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que é fruto, que é de semente, servoás para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então,
Primeira leitura é baseada em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24, que diz assim, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cercou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, olha o que Adão disse, versículo 23, foi Adão que disse, não foi Deus. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Porquanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á, em outra tradução diz uniciar, uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne, e serão ambos uma só carne. Destaque da nossa revista é: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem, mulher. Por isso que o homem deixa o seu pai, sua mãe, para se unir com sua mulher, e os dois se tornaram uma só pessoa. A origem da família. A origem da família, nós vamos agora entrar no primeiro tópico, que é a origem da família. A pergunta do nosso assunto, do nosso tema é: o que é família? O que é família? Você sabe o que é família? Essa pergunta eu faço para você agora. Já que você pode responder aí, responda para mim aí, o que é família? Talvez cada um de nós temos uma imagem do que é uma família. Talvez cada um de nós temos uma visão do que é uma família. Às vezes, nós olhamos para a família A, para a família B, olhamos para a nossa família e vemos diferenças muito grandes. Então aí acabamos tirando conclusões até mesmo errada, precipitada do que é uma família. Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos do que ela é. Sua origem, formação. Por isso, nesta lição nós vamos entender o que é família. Primeiro, o que é a família? Família, Deus instituiu a família como um propósito definido. Deus instituiu uma família. Então, família é uma instituição de Deus. O que é uma família? Família é uma instituição de Deus. Foi Deus que instituiu com um propósito definido. E qual é este propósito? Nós vamos aprender logo sobre esse propósito. A gente vamos entender aqui sobre a origem da família. Como se originou a família? Nós sabemos que primeiro Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden, e Deus disse para o homem, Adão, para cuidar da terra, cultivar a terra, para cuidar dos animais, cultivar os animais e assim por diante. Todos nós sabemos isso. Só que Deus percebeu que o homem estava só. Isso é um outro assunto que nós vamos tratar sobre essa questão de solidão. Mas nós vamos entrar depois mais fundo. Mas nós estamos falando sobre a origem da família. Então Deus viu que o homem estava só. Nós lemos aqui em Gênesis, Deus fez Adão um sono pesado. Deus deu um sono pesado em Adão. E da costela de Adão, Deus fez a mulher. Quando Deus faz a mulher, Deus dá para o homem uma companheira, uma ajudadora, uma adjuntora. O que significa essa palavra adjuntora, companheira? O que Adão fazia no dia a dia no jardim do Éden? Ele cultivava, ele plantava, ele cuidava dos animais, ele fazia tudo que o homem, tudo que precisava na administração do jardim fazer, Adão fazia e fazia sozinho. Por que Deus fez a mulher da costela de Adão? Para ser a sua adjuntora, a sua ajudadora. Então, Eva era a auxiliadora de Adão em tudo, no jardim, no cultivo, na colheita, no cuidado dos animais, em todas as áreas, em tudo.
Eva, ela era auxiliadora, ajudadora de Adão, ok? Então, primeiro, origem da família. Lembramos que nós temos que entender isso. Família não é marido e mulher. Não. Família, ela é constituída por 4 elementos importantes. Família é constituída por 4 elementos importantes. Primeiro Deus, depois homem, depois mulher, e aí vem os filhos. Se forma a família. 4 elementos da família. 4 elementos importantes para se formar uma família. Primeiro Deus. Deus, depois o homem, depois a mulher e depois os filhos. Marido e mulher não é família. Marido e mulher é uma união conjugal. O que é família? É o homem, a mulher e os filhos. Isso aí foi que Deus constituiu. Tanto é que quando Deus faz Adão, Deus falou para Adão: Adão, cuida da terra, domine tudo. Você vai dominar os animais, vai dominar tudo. Foi isso que Deus falou para Adão. Depois que Deus pega da costela de Adão e faz a mulher, olha como mudou a responsabilidade de Adão. Olha como mudou a responsabilidade de Adão. Deus olha para Adão e para a mulher e diz assim, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então não é só cuidar da terra, não é só cuidar dos animais agora, é gerar filhos. Agora é gerar filhos. A ideia agora é povoar a terra. E aí a mulher olha para Adão e diz assim, olha, agora você é osso. Agora Adão olha para a mulher, desculpe, e diz assim, agora você, mulher, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Entendeu? Porque do varão foi tomado. Então veja bem, a origem da família se deu dessa forma. A origem da família se deu desta forma. Portanto, o homem e a mulher se uniu. Portanto, o homem e a mulher teve a sua relação sexual, se coabitaram e geraram filhos, formando-se a família instituída por Deus. Família instituída por Deus. Aprendeu? Família não é pai e mãe. Não. Família não é pai e mãe. Família é Deus, pai, mãe e filhos. Ok? Mas Alex, e o casal que não pode ter filhos? A mulher é estéril, o homem é estéril. Como que fica? Ele não tem família? Pela ótica, ele não tem família. Pela ótica, ele não tem família. Porque ele não pode gerar, a mulher não pode dar do seu ventre um fruto. Mas é lindo, Deus é lindo. Deus sabe como completar tudo. Mesmo este homem e essa mulher que são, tanto ela ou quanto ele é estéril e não tem filhos, Deus, nós somos a família de Deus. Então esse casal que não pode ter filhos, ele tem uma família, que é a igreja. Ele tem um pai, que é Deus. Então, nós não estamos desamparados. Ok, pessoal? Nós não estamos desamparados. Então, a origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Então, a primeira unidade da história humana, a primeira família da história humana foi Adão e Eva, só que constituindo o crescimento dessa família, ok? O crescimento dessa família, que casal não é família. Adão e Eva foi considerado família depois que começou a gerar e ter filhos, para assim formar a origem da família, cresceram e multiplicaram. Para aumentar a família, Deus deu essa ordem. Aliás, aqui na revista diz, Deus deu a missão para Adão e Eva, para aumentar a família, para ter essa família, há uma missão. Deus disse, tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, porque essa é a missão da família. Eu queria lembrar vocês que família, a gente tem que entender que existem vários tipos de família. E a gente precisa entender, no primeiro século, a família, ela era nos dias do Antigo Testamento, era chamado de clã, de o clã. Como que era essa família, o clã?
O clã era chamado de filhos, primos, avós, servos e os escravos. Aí passou o exílio na Babilônia. Depois que passou o exílio da Babilônia, agora não é mais o clã, agora é macho e fêmea, homem e mulher. Isso aí era instituída a família. E aí foi passando-se o tempo. Hoje, família é constituída por pai, mãe e filhos. Então, se você for buscar lá no primeiro século, lá no Antigo Testamento, você vai ver os diferentes tipos de família. Mas, para encerrar, a origem da família. Assim foi a origem da primeira família, criada pela vontade e pelo amor de Deus. Como foi a origem da família? Adão, Eva, e por fim, a missão para Adão e Eva: encher a terra, ter filhos e filhos, para assim formar uma família. Se você quiser, eu não vou ler o texto, mas se você quiser, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz que Deus vê a necessidade de uma companhia para o homem, que o homem não pode viver só. Na verdade, nós, seres humanos, nós não fomos feitos para viver só, entendeu? Vamos falar disso daqui a pouco. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus quer que a família viva em comunhão. Para que Deus fez a família? Para viver um cada lado, um pregado com o outro? Não, para ter comunhão. E em Salmos 127, verso 3, os filhos são um presente para os pais. Filhos são presentes de Deus para os pais. Isso é muito importante. Então, fechando esse primeiro tópico, a origem da família. A origem da família foi se dar pela questão de que Deus, ele fez primeiramente o homem, da costela do homem fez a mulher, e aí deu-se o primeiro casal, e desse casal Deus deu a missão de frutificar, de ter filhos, e formou a primeira família. Primeiro tópico, a gente encerra aqui. Segundo tópico, qual é a importância da família? Nós vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, qual é a importância da família? Será que a família é importante? Já parou para pensar aí se a sua família é importante? Se o teu pai é importante, se a tua mãe é importante, se o teu irmão é importante, se a tua irmã é importante, você não liga para a sua família. Ou você quer viver longe da sua família. Se você está nesse cenário em que você quer viver longe da sua família, você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe, não gosta do seu irmão, você não gosta, não tem prazer de estar na sua casa, junto com a sua família, aquela união, aquele aconchego. Por quê? A gente precisa entender que a família é importante. Aqui na nossa revista nós vamos acompanhar aqui, já sabemos como ela foi criada. Lá atrás acabamos de falar no primeiro tópico, como ela foi criada. E é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas qual é a importância da família? A família não foi criada só porque Deus não tinha nada para fazer. Não, a família foi criada com um propósito definido. Entendeu? Na família aprendemos os primeiros passos, recebemos os primeiros cuidados em nossa vida, diferente da maioria dos animais. Animal, você vê que é interessante essa colocação aqui, animal ele não tem família. Animal apenas é apenas um, como que eu vou falar? É apenas quando nasce um bichinho lá, como que se fala? Cria, né? Apenas uma cria. Nasceu. Embora nós vamos ver os cuidados que a mãe daquele cachorrinho, daquela vaquinha, daqueles animais lá, tem um cuidado. Né? Tá, tem um cuidado. Já vamos chegar já. Tem um cuidado muito grande dos seus bichinhos, pelas suas crias. Agora, imagine só o ser humano. Imagine só um pai. Imagine só uma mãe que gerou aqui 9 meses no ventre. Esperava o grande dia de ver você nascer. Então, meu filho, é importante a família. É importante. Aqui nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18, segundo versículo, a seguinte palavra.
Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o ser humano viva só. Para mim transliterar essa passagem aqui para você adolescente, eu tenho que falar a sua linguagem, ok? Aqui, ó. Não é bom que o homem viva só. Deus fez a família para que nós não vivêssemos só. Então esse texto aqui, você pode falar, não, mas esse texto não serve para mim porque eu sou adolescente, eu não sou casado. Mas eu vou transliterar, eu vou reformular esse texto para você adolescente. Não é bom que você viva só. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem uma família. Por que você vive isso? Por que você está só? Tem um livro aqui que fala sobre o conceito do lar. Família, lar. Ok? O que é família? Uma instituição criada por Deus. Deus instituiu a família com um propósito. Qual é o propósito? Por que Deus cria a família? Para um propósito. Qual é o propósito? Conceito de lar. O que é lar? Lar nada mais é uma palavra ligada etimologicamente à palavra lareira. Lareira que quer dizer lugar em que se acende o fogo. Aquecimento. Família, olha o propósito da família. É se aquecer. Família é estar junto. Família é amar um ao outro. Conceito de família é estar junto, né? No sentido de estar próximo. Sabe quando você está no inverno, aquele frio, não tem aquela casa onde tem uma lareira, eles vão lá e acendem, e aquele ambiente da sala é aquecido por aquele fogo? A família é esse sentido. Como se fala lar, a palavra lar está ligada etimologicamente à palavra lareira, que quer dizer lugar em que se acende o fogo, aquecimento. Então, se na tua família não tem lareira, não tem aquecimento, olha bem, o que não é um lar? Um lar não é um albergue, dormitório para os pais e filhos sem relacionamento e sem diálogos. Um lar não é um restaurante onde a comida deve estar sempre à disposição na hora certa, atendendo cada exigência e capricho. Um lar não é um ringue de boxe onde as agressões verbais e até físicas são constantemente, principalmente entre pais e filhos. Um lar não é apenas relacionamento sexual entre casal. Um lar não é um lugar de jogos, bebedeira e práticas indecentes. Um lar não é um lugar onde apenas um assume os compromissos da casa. O lar é um lugar de aquecimento. Um lar completo compreende-se em 4 elementos: Deus, homem, mulher e filhos. Para que essa família possa ter um aquecimento, um fogo ardendo continuamente na sua família, é preciso entender esse conceito, que eu não sou filho, eu não devo viver individualmente. Eu entro no meu quarto, ligo o meu celular e fico lá trancado, vendo os meus filhos, falando com os meus amigos e não converso com meu pai e com a minha mãe. Eu entro na minha casa depois que eu cheguei da escola, depois que eu cheguei da casa do amigo, etc e tal. Eu não olho para a casa do meu pai, não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou um beijo, não brinco com meu pai. Igual eu e a Paloma, né, que eu brinco bastante com ela, eu zoo bastante com ela. Né, Paloma? E assim vai, por quê? Não adianta nada eu estar dentro de um lar e não conviver nesse lar. Qual a importância da família? A importância da família é viver dentro desse conceito de comunhão. E para finalizar, porque a nossa cinegrafista ali já está dando um toque ali, né? E para finalizar, pergunta é: qual é a importância da sua família? Às vezes, gente, eu quero muito dos outros e eu não olho para mim. Às vezes eu quero muito do meu pai, quero muito da minha mãe, quero muito dos meus irmãos e eu não olho para mim. Lar é onde todos estão unidos em um só propósito, em uma só comunhão. Defeito todo mundo tem. Eu tenho defeito, a minha esposa tem um defeito, as minhas filhas têm defeito, Samuelzinho que nasceu agora tem defeito. Cada um de nós temos defeito. E se eu ficar olhando para o defeito da minha família, meu irmão, nenhuma família é melhor que a tua. Todas as famílias têm defeito. Então, qual a importância da sua família? Pensa aí, pensa muito sobre esse assunto. Para a gente finalizar, terceiro e último tópico desse assunto.
a família nos planos de Deus. Finalizando isso aqui, a família nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade e amor, mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho. O que Deus fez para Adão, quando Deus criou Adão? Cuidar do jardim e ele cultivar a plantação. Em outras palavras, viver a vida. Ou seja, família nos planos de Deus. Para a minha família estar nos planos de Deus, eu tenho que viver a vida, mas debaixo da vontade de Deus. Ok? Se eu viver a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, não vou estar nos planos de Deus. Eu vou viver a vida como? Essa pergunta é o que você tem que fazer. Se eu, como adolescente, desobedecer meu pai, desobedecer minha mãe, querer fazer o que eu quero, estou fazendo a vontade de Deus? Estou nos planos de Deus como família? Não. Se eu me envolver com coisas erradas, trazer decepções para minha casa, para meus pais, eu estou nos planos de Deus como família? Não. Viver, há uma pergunta aqui, mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio. Aqui, ó, vou deixar um desafio para você, ó. Vou até grifar aqui, ó. Essa pergunta aqui a revista faz. Mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio. Você tem duas escolhas a fazer. Ou você escolhe o caminho da salvação ou o caminho da perdição. O caminho da salvação, obediência. O caminho da salvação, obediência ao pai, obediência à mãe, obediência à liderança. O caminho da salvação, fazer as coisas certas, não andar em más companhia. Salmos 1. Leia lá Salmos 1, você vai ver. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é a moça, é o rapaz que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E assim por diante. Esse é o caminho em que eu vou estar debaixo dos planos de Deus. Caminho da perdição. Não obedeço meu pai, não obedeço minha mãe. Faço o que eu quero. Ando com quem eu quero. Me envolvo com quem eu quero. Você vai estar debaixo dos planos de Deus como família? Não. Isso aqui não é só para a família cristã, é para toda a família. Para todo mundo. Então, os 3 assuntos aqui que nós abordamos sobre a origem da família. Qual é a importância da família e a família nos planos de Deus. Deus tem um propósito grande para a sua família. Antes de eu encerrar aqui, eu quero concluir com você. Assim como Deus, já vai estar encerrando já? Assim como Deus idealizou o seu jardim, que é a nossa família, seja um exemplo para o mundo. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família e quero determinar que a sua família seja um projeto de Deus para o mundo. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.